Como disse o pastor Fabrício, nós temos uma história aqui com o Paraná, porque a minha esposa é paranaense, né? Ali está a minha esposa, Milane, alguns devem conhecer, filha da irmã Noélia, do pastor Sérgio Magalhães, que são aqui do Paraná. E ali está o templo da nossa igreja, da Igreja Batista da Aliança em Resende. Eu vou contar um pouco da história e do testemunho dessa igreja. Mas o ano passado, a campanha de missões nacionais tinha como tema Multiplique, não é isso? Lembram disso? E aí no ano passado nós já começamos a multiplicar na nossa família e chegou a nossa pequena Alice, que nasceu agora em abril e já está ali com a camisa Jesus Transforma. Nós somos missionários dos irmãos e é uma alegria poder servir a Deus através da Igreja Batista da Aliança e sustentado pelas orações e pelas ofertas dos irmãos. Nós somos missionários dos irmãos. Mas nós estamos ali na cidade de Resende e eu cheguei ainda solteiro em junho de 2011 e nós fomos para aquela igreja, uma igreja recém-organizada, tinha aproximadamente 1 ano e 2 meses quando eu cheguei, e essa igreja foi organizada num projeto espetacular. Por quê? A cidade de Resende está crescendo muito, ela já tem a Volkswagen, a Nissan, Peugeot, agora está indo também a Land Rover, está indo também, já tinha a Votorantim, e grandes montadores estão se instalando lá. E alguns irmãos da cidade entraram em contato com a Junta de Missões Nacionais e começaram o projeto desta igreja em um novo bairro onde a cidade está expandindo. E eles compraram 10 terrenos. E a igreja foi organizada. E um pastor missionário voluntário, um pastor da cidade, entrou como voluntário de Missões Nacionais, começou aquela igreja juntamente com esses irmãos. 36 irmãos estavam organizando essa igreja, quando em 9 meses depois de congregação foi organizada com 36 irmãos, aproximadamente 50 pessoas frequentando. Mas com 9 meses de organizada, o líder deixou a igreja, abandonou a igreja, rachou a igreja e a igreja ficou apenas com 13 pessoas. 13 pessoas. E quando eu cheguei lá, alguns cultos, assim ficava o culto no domingo à noite. Às vezes você conseguia que as 13 pessoas estivessem lá. Às vezes não tinha nem 13 pessoas, às vezes chegava a 15 pessoas. Mas esta igreja estava desanimada, endividada, pagando os 10 terrenos, estava sem esperança, sem liderança e pediu mais uma vez socorro à Junta de Missões Nacionais para então revitalizar. E nós fomos para ali, para revitalizar e terminar a plantação daquela igreja. E nós começamos a experimentar os princípios da igreja multiplicadora e efetivamente desde o início do ano de 2012 até hoje. E nós temos experimentado algo maravilhoso de Deus naquela cidade. Eu vou compartilhar com os irmãos. A princípio eu quero dizer, no coração dos irmãos precisa ficar gravado uma coisa. Nós não estamos falando de estrutura, nós não estamos falando de estratégia, nós estamos falando de princípios. E esses princípios fazem a diferença à medida que eles são internalizados na vida das pessoas. Quando nós falamos muito de que precisa se pregar sobre a igreja primitiva, sobre os princípios, cada pessoa tem a sua dificuldade, a sua barreira, os seus desafios na sua cidade, no seu contexto local. Eu estava falando sobre isso e algum pastor disse para mim assim, mas olha, na minha cidade não dá porque o povo não recebe pessoas em casa. Eu disse, pastor, começa a pregar na Bíblia, porque a palavra de Deus vai mostrar a diferença para essa pessoa e o povo vai começar a abrir as casas. É princípio. E contra, não é a minha palavra nem a do outro, é a palavra de Deus. Então, para a gente começar, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias. Em Atos capítulo 2, foi citado esse texto, mas a gente vai ler mais uma vez, porque quanto mais ler esse texto, mais admirados nós ficamos com a igreja primitiva. Atos capítulo 2, 42 ao 47 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor,
e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez. Deus, diante da Tua preciosa palavra, nós pedimos, Pai, fala mais uma vez ao nosso coração, como o Senhor tem falado, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, motivados pelo Teu Espírito Santo, a mudarmos, ó Deus, a realidade da nossa cidade, da nossa nação. Que essa manhã, tarde, esses dias juntos aqui, possa, ó Deus, ser um direcionamento do Senhor para a vida de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar um pouco sobre como nós implementamos todos os princípios da Igreja Multiplicadora na nossa igreja e o resultado, o efeito que isso produziu. Mas tudo isso, irmãos, surge em resposta a um coração que não está conformado com a realidade da nossa nação. Um dia desses, eu vim deixar a minha esposa exatamente antes de ir para um congresso de Natal, lá no aeroporto do Galeão, e nós passamos no lugar e eu vi que tinha uma capela no aeroporto do Galeão. E eu e minha esposa entramos lá. E quando nós entramos, tinha apenas uma família. Sabe que família estava lá? Na capela do Galeão? Uma família de muçulmanos. A esposa lá toda caracterizada, o marido falando em árabe e tudo. E eu disse, na única capela que tem aqui, a gente não tem uma família cristã orando, mas tem uma família muçulmana aqui. Meus irmãos, quando a gente olha para o nosso Brasil, um dia desses eu fui convidado a refletir sobre um seminário que estava tendo próximo à minha cidade, de um tema que tem sido muito abordado, gente cansada de igreja. E eu disse para quem estava falando para mim, ainda bem que não me convidaram, porque se me convidasse eu ia começar assim, não existe gente cansada de igreja, da igreja de Cristo não. Existe gente cansada da estrutura que nós criamos dentro da igreja, como o pastor Fabrício acabou de comentar. Mas a realidade na nossa nação, irmãos, é que o terceiro maior grupo religioso do Brasil hoje é de gente fora da igreja. Gente que não quer instituição, os sem religião. 8 milhões de brasileiros, cerca de 8% na verdade da população, que já não quer mais, é gente sem religião. Mas por que isso? Quer dizer, isso nos leva à reflexão do que é que nós estamos fazendo na igreja, que experiência nós temos vivenciado. Quando a gente olha para esse texto, nós encontramos algumas realidades, e eu digo que plantar igreja é uma questão de ser igreja. E ser igreja é uma realidade vivida apenas pelos discípulos de Cristo. Quando a gente olha no Novo Testamento, a gente vai encontrar que dentro ou junto de Jesus sempre havia os discípulos e a multidão. Mas a multidão sempre está ali para se beneficiar, procurando os seus interesses. Mas um grupo menor está os discípulos. No nosso ajuntamento também, nós vamos encontrar nos templos das nossas igrejas multidões, e ali também tem os discípulos. E esses discípulos precisam cada dia mais experimentar o que é a igreja. E a multidão precisa ser convidada a se tornar discípulo de Jesus. Quando a gente olha para a experiência dessa igreja, a gente vê algumas marcas que eu digo necessárias, porque, primeiro, a perseverança era uma marca, e você e eu, nós precisamos disso para o que nós vamos experimentar de igreja multiplicadora, porque muitas vezes nós somos acostumados a começar algo e depois parar. A gente começa um novo culto de oração, aí começam as 20 pessoas no primeiro encontro, e depois vai 15, depois vai 10, e depois só termina o pastor e um diácono. Nós precisamos perseverar, porque a perseverança é uma marca da igreja primitiva. Quando Lucas escreveu Atos, ele está bem à frente dizendo, olha, esta igreja perseverou lá no dia de Pentecostes, mas vem perseverando até hoje, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você deseja perseverar? Deseja? Amém. Mas o que é que gera perseverança, irmãos? Quando a gente olha para o texto de Romanos 5,
de 1 a 5, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo que não somente isso, mas nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Quando a gente olha para também o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, nós vamos encontrar o texto da palavra de Deus dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Meus irmãos, a grande realidade é que sempre que nós decidimos, como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13, todo aquele que decide viver piedosamente em Cristo Jesus há de sofrer perseguição. Quando o pastor Fabrício estava falando ali acerca da igreja, do bom crente dando exemplo, aí estava falando sobre isso, e aí falando que ali faltava só o quê? Uma marca, né? Mas alguém disse ali, também esse aí não incomoda nem o diabo, agrada o diabo também, o discípulo ser daquele, o crente ser daquele jeito. Por quê? Porque nós estamos na defensiva. Certa vez eu fiquei pensando acerca do Brasil. Será que nós somos aceitos como evangélicos no Brasil porque de fato o Brasil é aberto para o evangelho de Jesus? Ou porque nós estamos um pouco acanhados e não estamos confrontando aquilo que de fato precisa ser confrontado na nossa nação? Basta olhar para a realidade do Brasil, a gente vai ver que nós estamos muito acanhados. Então, quando nós decidimos ir às ruas, de fato, transformar pessoas em discípulos, vai começar a perseguição. Há muita gente lá na igreja: pastor, vamos orar porque as coisas estão ficando desafiadoras na nossa família. E a gente continua orando uns pelos outros, porque quanto mais pessoas começam a fazer novos discípulos, mais desafios são encontrados. Mas aí, quando nós somos perseguidos, nós assumimos verdadeiramente a postura do discípulo de Jesus, de se prostrar e dizer: Deus, nós dependemos do Senhor, ajuda-nos, Pai. A perseverança era a marca da igreja, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, a oração, o temor, a agenda e o crescimento natural. A agenda da igreja era uma marca, porque todos os dias, no templo e de casa em casa, a igreja era igreja, como foi apresentado aqui pelo pastor Fabrício. Mas como é que nós trabalhamos então a oração na vida da nossa igreja? A Igreja Batista da Aliança em Resende. Se nós queremos aplicar o princípio da igreja, eu entendi lendo esse texto de Lucas 11, 1 e 2, e eu convido os irmãos a lerem comigo, vamos juntos? De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Eu tenho aprendido que a oração é ensinável. A oração é ensinável. E nós ensinamos à igreja a oração do início, meio e fim. A oração do início do culto, do meio do culto e do fim do culto. E aí o povo ora agradecendo para começar o culto, ora agradecendo pelas ofertas e ora agradecendo pelo culto e pedindo a Deus pela semana. E nós temos um povo, uma geração que tem orado pouco, que não sabe interceder, que não sabe permanecer orando, intercedendo, clamando. A gente olha para a igreja primitiva e vê que a primeira marca da igreja primitiva, o primeiro movimento da igreja primitiva foi a perseverança na oração. Em Atos capítulo 1, versículo 14, o texto da palavra de Deus diz: e unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os nossos membros da igreja vão orar em casa, e eles começam a orar, e oram bastante. Quando eles olham, já passou 5 minutos, e foi todos os pedidos. Meus irmãos, se nós queremos fazer sim a diferença na nossa nação, criar um movimento transformador de vidas no Brasil, experimentar de fato um avivamento, nós precisamos ensinar o nosso povo a orar. Eu estava pedindo a Deus que levantasse um líder de oração na nossa igreja. E aí, enquanto eu estava pedindo a Deus, Deus colocou no meu coração: forme um líder de oração. E Deus mandou para lá um membro da igreja que estava afastado depois daquela divisão.
e ele foi para outra cidade de São Paulo, depois retornou para o Rio de Janeiro, para Resende, e Deus colocou no meu coração de treinar ele, e ele estava sem emprego. Ele voltou certo de que iria conseguir um emprego por conta das montadoras lá em Resende. Eu disse: fulano, Almir, o nome dele, Almir, vamos começar um desafio de oração. E eu disse: nós vamos ficar 40 dias orando juntos. A gente vai, às vezes a gente vai no templo, às vezes a gente vai numa praça, a gente vai orar. 7 horas da manhã, tá ok? Tá ok, vamos lá. E eu fui com o Almir no primeiro dia lá no templo da igreja. Eu perguntei a ele os pedidos que ele queria apresentar diante de Deus, e eu quero pedir a Deus pela minha família, eu quero pedir a Deus por um emprego, eu quero pedir. Ele foi listando 3 coisas importantes, a gente colocou como meta de oração para aqueles 40 dias. E aí eu me ajoelhei, e ele viu que eu me ajoelhei, ele ajoelhou também, e eu comecei a orar, enquanto orava pela vida dele, orava pela salvação de vidas, orava pelo nosso bairro, orava pela transformação da nossa cidade, e depois de um bom tempo de oração, ele começou a orar. E ele orou. E a gente foi orando dia após dias, dias e dias. Quando terminou os 40 dias, sabe o que aconteceu, irmãos? Ele não conseguiu um emprego. Ele não conseguiu um emprego. Mas uma coisa havia mudado. A oração dele havia mudado. Ele não mais estava orando: Senhor, me dá um emprego. Estava dizendo: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Em 40 dias, aquele homem tinha mudado a consciência de oração. E a oração dele deixou de ser aquela oração simplória, de pedir apenas por coisas passageiras. E ele estava orando com profundidade. Ele estava entendendo a sua missão como servo de Deus. E aí Deus colocou no meu coração: nós queremos fazer uma vigília semanal, um tempo de oração. E Deus colocou no meu coração toda sexta ter oração na nossa igreja, de 10 à meia-noite. Eu disse: Deus, eu preciso que ele, como líder, se levante para assumir essa responsabilidade. E durante a semana eu estava com isso no meu coração. Quando eu cheguei no final de semana, eu me encontrei com o Almir. E o Almir falou assim: pastor, Deus colocou no meu coração a vontade da gente fazer uma vigília semanal, toda sexta-feira, de 10 à meia-noite. Eu disse: Almir, Deus colocou isso no meu coração. Meus irmãos, a gente começou a implementar uma mudança na vida de oração da igreja. Hoje, toda sexta-feira tem oração lá na igreja. Toda sexta-feira. Além do culto de oração que já tinha. Toda sexta-feira tem oração, e agora a gente já fez um avanço maior. Porque cada semana tem um pequeno grupo multiplicador que é o responsável. Então você tem um grande movimento de oração toda sexta-feira. Mas se nós não ensinarmos a igreja a orar, dificilmente a gente vai conseguir alguma mudança. O pastor Sam Tipton diz: através da história da igreja, os maiores reavivamentos têm acontecido após períodos de trevas espirituais. Durante esses períodos, pequenos grupos de pessoas desejavam desesperadamente um despertamento espiritual. A oração era vista como uma necessidade e não como uma opção. Olha para a sua igreja e veja quantos intercessores você tem. Olha para a sua igreja e veja quantas pessoas nas suas orações estão clamando pela salvação dos perdidos. Se nós queremos viver uma diferença na nossa nação, na nossa cidade, nós precisamos mudar o conceito de oração da nossa igreja. A gente encontra também alguns exemplos. Martim Lutero declarou: tenho tanto que fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração. Ele sustentava como axioma espiritual que aquele que orou bem, estudou bem. John Wesley disse: Deus nada faz senão em resposta à oração. E apoiava sua convicção devotando 2 horas diariamente a esse exercício sagrado. Irmãos, nós precisamos retornar ao valor da oração, da intercessão, de clamar com intensidade, orar mais, investir mais tempo em oração, ensinar o nosso povo. E eu comecei isso com Almir através do relacionamento discipulador. E nós precisamos que os discipuladores ensinem também aos seus discípulos a orarem. Meus irmãos, é um desafio. Por isso, eu vou mostrar algumas estratégias que nós utilizamos lá na igreja. Necessariamente você não tem que repetir, mas nós colocamos no boletim da igreja hoje, cada dia da semana tem uma devocional, e cada dia da semana tem uma família e tem um pedido para a família da igreja. E nós começamos a ensinar a igreja.
Todo domingo eu perguntava, a gente chama ali de torre de oração, quem participou da torre de oração da nossa igreja essa semana? Aí a pessoa levantava a mão e eu dizia, então diga comigo, eu faço parte do ministério de oração da nossa igreja. E as pessoas foram entendendo que elas tinham que interceder, clamar, orar umas pelas outras todos os dias. E nós começamos a experimentar milagres de Deus acontecendo por causa disso. Meus irmãos, chegou na nossa igreja uma jovem senhora, juntamente com seu marido, ainda não eram casados, na verdade. E eles nos procuraram com um tempo e disseram assim, pastor, nós já queremos pedir oração, porque nós estamos muito tristes, porque a gente não está podendo ter filhos. E nós já fizemos todos os tratamentos possíveis. E o último tratamento, o médico disse, olha, você vai ter uma chance de 0,5%. E se não acontecer, já era. E eles fizeram e gastaram muito dinheiro. E gastaram também o emocional deles. Como resultado, nada aconteceu. E eu disse para eles no encontro do discipulado, olha só, no momento que vocês ajustarem a vida de vocês com Deus, todas as outras coisas serão ajustadas. Eles se entregaram a Jesus, ela se batizou, ela se converteu, eles se casaram em novembro de 2013, ela se batizou em fevereiro de 2014, mas em dezembro, no dia em que a igreja estava orando pelo casal, aconteceu o seguinte, ela engravidou. E o Clevinho, que é o rapaz, ele diz, pastor, eu tenho certeza que ela engravidou no dia que a igreja estava orando por nós. A quem é a glória, então? A Deus. Oração. Meus irmãos, hoje os dois estão lá, eles são membros da igreja e têm sido abençoados. Além disso, o nosso culto de oração mudou um pouco a esfera. Muitas vezes nós estamos no culto de oração, o que é que nós temos orado? Vamos orar pelo fulano de tal que está doente, vamos orar pelo fulano de tal que está desempregado. Claro que temos que orar, tudo isso acontece uns pelos outros. Mas nós mudamos o foco da oração no culto de oração e toda semana nós estamos orando pela salvação da cidade de Resende. O nosso pedido lá, semanal, é que nós queremos ser a cidade com o maior número de discípulos do estado do Rio de Janeiro. E nós temos ensinado a igreja que nós precisamos orar pelos perdidos. Oramos bairro por bairro. Estamos orando e vamos orar. E cada um deles que já tem um PGM aparece ali do lado, lá nos pedidos de oração da igreja, mas o que não tem é alvo de oração. Temos alguns condomínios fechados que a gente coloca lá, nós queremos uma família ali dentro para começar um pequeno grupo multiplicador. Temos orado pela salvação dos perdidos. E as pessoas agora não só no culto de terça-feira oram, mas no domingo, quando estão orando no meio do culto, estão orando pela salvação dos perdidos. Por quê? Porque intencionalmente nós estamos ensinando a igreja que muito mais importante do que a gente estar pensando apenas nas coisas materiais é pensar na salvação de vidas, naquilo que a gente pode fazer pelas pessoas. Temos orado pelas famílias pastorais de Resende, orado intensamente por cada líder, por cada hospedeiro de cada um dos pequenos grupos. Temos orado por um projeto que nós temos 2 pequenos grupos multiplicadores no distrito de Resende, chamado Alto da Serra, e a gente vai, então, ensinando a igreja a orar. Além disso, no próprio roteiro do pequeno grupo multiplicador, ali é um momento de compartilhar pedido, e Deus tem feito muitos milagres a partir disso. Logo, todo dia na nossa igreja é dia de oração. Culto de oração, nos pequenos grupos multiplicadores, nas vigílias semanais, intercessão antes dos cultos dominicais, 1 hora antes do culto tem gente orando, intercessão nos cultos dominicais, na convocação solene, nas caminhadas de oração, convocação solene, pastor Silvado, essa aqui eu aprendi com o senhor, viu? Na sua igreja. A gente fez um domingo inteiro de oração, começando de 9 da manhã até 9 da noite. E a nossa próxima convocação é uma por semestre. O próximo vai acontecer agora no mês de outubro. Foi espetacular. A experiência da igreja passar o domingo inteiro, alguns de jejum de 9 da manhã até 9 da noite, e orando, e clamando, e buscando a Deus, e se consagrando. Nós precisamos buscar a Deus, porque somente Ele pode fazer a mudança da nossa cidade.
Mas se nós estamos conformados com a realidade ao nosso redor, nada vai mudar na nossa vida e nem na vida das pessoas. Meus irmãos, precisamos ter a intencionalidade em mudar a nossa oração. Como eu disse, chegamos lá em Resende, tinha apenas 13 pessoas. E nós começamos a cicatrizar as feridas daquelas pessoas que estavam doentes e começamos a cuidar das pessoas por meio do relacionamento discipulador. O discipulado, eu discipulando alguns homens, 3 homens, e minha esposa 3 mulheres. E assim nós começamos. E hoje nós temos uma rede de discipulado que está aqui, ó, começando comigo, uma cadeia, uma teia. E aqui são os homens que estão um discipulando e alcançando o outro. E tem mais gente aqui que já está desatualizada essa teia aqui. Aqui está das mulheres, muito maior, né? Aqui também eu tenho um casal de diáconos que já está começando também a discipular. Meus irmãos, em síntese, hoje a igreja tem 87 membros. A gente saiu dos 13 para 87. Tem em torno de 180 pessoas frequentando a igreja. E a gente tem cerca de 80 pessoas sendo discipuladas semanalmente. Deixa eu contar um exemplo. Eu não sei se eu vou conseguir. Será que a gente vai conseguir o áudio aqui agora? Um exemplo de algo que aconteceu. Nós já estamos na 6ª geração. Eu discipulando a pessoa, na verdade, minha esposa discipulando a Juliana, que discipula a Priscila, que discipula a Jéssica, que discipula a Carol. Carol chegou na nossa igreja, se converteu, se batizou em poucos meses, já é líder de PGM, e olha o que a Carol fez quando ela conheceu uma visitante que foi na nossa igreja. Ela marcou um encontro e disse, olha, eu vou te acompanhar, eu vou cuidar de você. E aí no primeiro encontro, olha o que aconteceu. Vamos ver se vai sair o áudio aqui. Tá saindo aí? Já tirei aqui. A Carol, ela chegou na igreja, ela nunca fez treinamento de evangelismo, mas ela acabou de fazer o plano de salvação. A pessoa que ela estava acompanhando se converteu, ela ainda pediu profissão de fé. Você crê de fato em Jesus como seu Senhor e Salvador? E ela disse, sim, eu creio. Já dava para batizar. A verdade é que ela chegou na igreja experimentando o que é ser cuidado, o que é ser discipulado, e ela entendeu que ela tinha que fazer novos discípulos. A Carol não tem nem 1 ano e meio de crente e já está discipulando e levando gente para Jesus. E não é só ela não. Mas, meus irmãos, a gente começou então com um pequeno grupo multiplicador no dia 1 de maio de 2012. Hoje a nossa igreja tem 14 pequenos grupos multiplicadores. Tem mais 7 para multiplicar. Nossa meta é fechar com 20, a gente vai fechar com 21. Fora os 2 no Alto da Serra. Então seriam 23 pequenos grupos multiplicadores.
A igreja está se espalhando na cidade de Resende. E aqui você vê o templo da nossa igreja. E aqui você tem os pequenos grupos multiplicadores se espalhando. Aqui nunca seria palco da evangelização da nossa igreja, de sair distribuindo folheto ou batendo de casa em casa. Mas a gente tem um pequeno grupo multiplicador aqui. E aí eu vou mostrar algumas fotos. Esse aqui foi o primeiro, Gênesis, o Fortaleza, o Emanuel, o Semear, Nova Aliança, o Josué, o Tim Garotos. Aqui eu tenho um adolescente, esse aqui que é o Pedro. Cadê? Esse aqui que é o Pedro, que está discipulando o Tiago, que está discipulando o Kaique, que está aqui atrás, e está discipulando o Gustavo. Esses meninos vão se batizar, e é o Pedro que está preparando eles para o batismo. Pedro é discipulado e ele está discipulando eles. A gente tem aqui o pequeno grupo de crianças, junior, tem um outro pedacinho do céu que eu não coloquei aqui, Leão de Judá, e aqui tem um encontro de toda a igreja. Essa aqui é a Carol. A Carol, por que ela se converteu? Ela começou aí no pequeno grupo multiplicador que começou do lado da sua casa. E ela estava muito frustrada porque tinha acabado um relacionamento, ferida, começou aí e teve a sua vida transformada. E quando a vida dela começou a ser transformada, porque ela também começou a ser discipulada, a Amélia, que é mãe dela, também começou a ir no pequeno grupo e disse no primeiro encontro, olha, eu vim aqui só para ver o que vocês estão fazendo com a minha filha, porque ela está mudando. Mas eu sou católica, apostólica, romana, e não pense que eu vou mudar de igreja. Foi a primeira coisa que ela disse no encontro. Resultado, ela também se converteu e se batizou no mesmo dia da filha. Aqui está a foto da nossa igreja no último aniversário em abril. E aqui o último batismo que nós realizamos da irmã Fátima, que também se converteu num pequeno grupo multiplicador. O batismo dela e a igreja como está hoje. Hoje nós temos a perspectiva de multiplicar o culto em 2 cultos, porque não cabe mais gente no templo não. O povo fica do lado de fora. E aquela igreja que tinha apenas 13 pessoas, hoje reúne quase 150, 180 no domingo à noite. E a gente quer multiplicar o culto. Mas, meus irmãos, tudo isso é experimentando os princípios. Hoje a gente já tem uma teia de supervisão, um supervisor para cada 4 pequenos grupos multiplicadores. Aí tem um modelo do roteiro que eu mostro, mas eu vou ter que passar um pouco. Mas sempre nós temos uma visão no pequeno grupo multiplicador. Viver a comunhão do reino, integrar os irmãos na igreja, trazer novas pessoas para Jesus Cristo através da evangelização e multiplicar o pequeno grupo multiplicador. E estamos multiplicando. É um grande desafio. Além disso, quando nós pensamos... Vou ter que passar tudo isso. Quando nós pensamos tanto na educação da nossa igreja como a formação de novos líderes, nós criamos uma linha de ensino da igreja. Hoje, a junta também já tem elaborado um plano de ensino para a gente formar líderes. Na nossa igreja, cada pessoa entra na escola bíblica e vai módulo a módulo crescendo e se tornando líder da igreja. E é muito interessante que às vezes a gente tem as nossas revistas normais da escola bíblica, elas mudam de quanto em quanto tempo, irmãos? De 3 em 3 meses. Você já viu alguém chegar perto de você e, pastor, eu não queria que mudasse porque eu não aprendi muito da revista de 3 meses. Alguém já chegou assim? A gente muda e ninguém se preocupa. Quando a gente mudou para módulos, tendo formatura, teve gente que disse, pastor, eu não quero me formar, eu quero fazer um módulo novamente porque eu não aprendi. Muda o conceito. Meu pastor lá de Pernambuco, ele já dizia, o crente estuda na escola bíblica dominical e nunca se forma. E a gente vê a EBD, a escola bíblica, esvaziando e não sabe, porque o povo quer ter propósito também. Precisamos mudar? Precisamos, urgentemente, para formar líderes. Eu quero dar o último exemplo na formação de líderes, entendendo que a chave para o futuro da igreja é um ministério que outros, que não nós poderemos treinar, eles vão fazer. Outros e não nós. O desenvolvimento de liderança é o fator determinante para o máximo impacto. Precisamos nos tornar líderes eficazes. Então precisaremos desenvolver líderes eficazes. A grande verdade é que grupos pequenos não são a chave para o crescimento da igreja. Eu recebi uma turma lá de uma cidade do interior, 400 quilômetros de Resende. Foram 13 irmãos para a nossa igreja para experimentar o que é a igreja multiplicadora. E ele disse, pastor, olha só, eu venho da cidade que tem 400 mil habitantes, tem 6 igrejas batistas, não tem uma que tem mais que 100 membros.
Lá a gente precisaria de pelo menos 40 igrejas, só tem 6. Um pastor foi lá e dividiu a igreja toda em 10 pequenos grupos. Pegou todo mundo que tinha e dividiu em 10. Mas ele está frustrado porque não está multiplicando. O resultado, o crescimento não é o fato de ter pequenos grupos. Aqui está dizendo, olha, grupos pequenos vêm e vão. Eles surgem e desaparecem. A menos que os membros dos grupos pequenos se convertam em líderes de grupos pequenos, pouco fruto duradouro vai permanecer. Ou seja, não é só ter pequenos grupos, é formar líderes, é experimentar os princípios da igreja primitiva. Hoje a gente não tem mais aquele departamento de ação social na igreja. Não, porque todas as necessidades são supridas dentro dos pequenos grupos. É família que precisa de ajuda, eles mesmos suprem. É família que precisa de alimento, de roupa. Tudo isso acontece na vida da igreja. E dizer que uma igreja tem comunhão se encontrando uma vez por semana no domingo à noite, isso não é comunhão. Porque a gente vê todo mundo bem vestido, tomado banho, e não sabe a realidade que está dentro da casa das pessoas. Mas quando vamos às casas, aí a gente vê quem não tem nada dentro do armário, quem não tem nada na geladeira, quem está triste por causa do trabalho que não tem. E aí a gente começa a experimentar um outro nível de comunhão na igreja. Como resultado, irmãos, esse grupo que veio de uma cidade de São Paulo, 13 irmãos, chegando lá na nossa igreja, essa igreja que veio de São Paulo, a estrutura física, o templo é muito maior. E um dos irmãos que foi nessa caravana testemunhou no domingo de manhã dizendo assim, pastor, quando eu cheguei aqui que vi o templo, ele disse assim, é essa igreja de Resende que a gente veio conhecer? Ele saiu de uma igreja que o templo tem até galeria. Tem uma quantidade assim de membros. Aí chegou em Resende e ele disse domingo de manhã, essas foram as palavras. Eu cheguei aqui e olhei, é essa igreja que nós vamos conhecer? Mas enquanto eu experimentei a vida da igreja de vocês, aí eu conheci o que era uma igreja. O pastor dessa igreja colocou na rede Multiplique, uma rede de líderes, ele colocou assim, a igreja registrada em Atos 2, 42 a 47 existe. Eu estive nela nesse final de semana. Igreja Batista da Aliança em Resende. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós não fizemos um esforço para mostrar que a gente era igreja primitiva. A gente só viveu igreja. Irmãos, as pessoas precisam chegar até nós e sentir o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva de Cristo, o melhor lugar do mundo, o melhor grupo de pessoas, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos use e nos abençoe para a gente transformar a nossa nação, porque nós amamos o Brasil e queremos ser bênção para a nossa nação. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Normalmente me fazem esse negócio de igreja multiplicadora funciona como uma igreja pequena? Já ouviu essa pergunta? Eu acho que está respondido. Funciona. A outra pergunta é, esse negócio de igreja multiplicadora funciona numa cidade com poucos habitantes? Funciona também, gente. Funciona. Porque na realidade são princípios bíblicos e que são eternos. O que você tem que descobrir é como eu vou aplicar esses princípios bíblicos lá com o meu povo, lá com essas pessoas que Deus colocou sob a minha liderança. Esse é o grande desafio. O Espírito Santo vai dirigir você. Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra de uso. Deus amado, muito obrigado, porque o Senhor aqueceu os nossos corações. Amém, Jesus. O testemunho do teu filho, com palavras de tanto encorajamento. Te louvamos porque o Senhor tem dado ousadia, o Senhor tem dado amor pela tua obra, ele, a sua esposa. Deus, continua, Senhor, usando suas vidas para que haja honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Abençoa a obra nas mãos do teu filho, Senhor. Pedimos que não apenas Resende, mas toda aquela região, amém, Jesus, seja impactada pela obra da Igreja Batista Aliança. Amém, Jesus. Muitas outras igrejas sejam desafiadas, inspiradas e desejem, Senhor, expandir o teu reino. Amém. Para que muitos possam confessar Jesus como Salvador. Amém. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.